Pessoal, bom dia. Hoje nós vamos começar falando sobre como surgiu as cirurgias e a evolução que teve no decorrer do tempo, tá? Então, a história da cirurgia, ela começou pré-historicamente em um ambiente aberto, como está mostrando aqui, tá vendo? Totalmente aberto, não tinha asepsia, não tinha técnica nenhuma e eram realizadas por pessoas leigas, né? Então, a primeira cirurgia foi a trepanação, que é uma técnica cirúrgica que consiste em perfurar o orifício de um osso, né? E a exposição do crânio, como vocês estão vendo na figura da esquerda, tá? Ó, fica um orifício aqui, feito na base do paciente dopado, né? E aí eles iam fazendo essa cirurgia. Durante a pré-história, atos cirúrgicos eram realizados por feiticeiros, como a trepanação, subincisão uretral e circuncisão. Então, vocês podem ver que na figura aqui do lado, né, nós temos uma pessoa com uma veste que parecia mais um padre, alguma coisa relacionada assim, um curioso, né, e uma religiosa, aparentemente aqui também, tá? Então, essa era a nossa maior dificuldade. Nós não tínhamos técnicas, nós não tínhamos nada. Era apenas o empirismo que a gente fala. Nenhum lugar descrito, nada comprovado cientificamente, tá? Então, na história, a subincisão uretral era a mutilação. Então, aqui no desenho da esquerda, vocês estão vendo que realmente está acontecendo a mutilação na genitália. Então, não tinha anestesia, não tinha nada, era realmente uma pessoa segurava as mãos da pessoa que ia ser circuncisada, né? Ou que ia ia realizar a mutilação da genitália. Na circuncisão, que é a retirada do prepúcio, que é o excesso de pele da região do prepúcio, aí também era realizado desta forma, tá? As técnicas eram totalmente grosseiras, sem a utilização de luvas e tudo mais, tá? Aí na antiguidade, o papiro cirúrgico de Adam Smith é um dos mais importantes documentos da medicina antiga, lá do Vale do Nilo. Aí, a partir desta data, é que se começou o quê? A ter alguns escritos. Tudo que a pessoa fazia, ela escrevia nesses papiros e eram guardados. Com isso, o que nós tivemos? Material para começar o quê? A descrever e a realmente estudar. Então, ele foi escrito em 1700 a.C. e era descrito o quê? Os tipos de ferida e como tratá-las. Então, aí se começou a fazer o quê? Uma descrição dos procedimentos, aí depois vieram os estudos para quê? Para melhoria da qualidade do atendimento do nosso paciente, tá? Em 460 e 377 a.C., formulado o juramento de Hipócrates, né? Hipócrates, no caso. Sob essa influência, em 150 a.C., foi o que? Proibido que médicos, educados e respeitados, usassem bisturi e cortassem os pacientes. Como na história da enfermagem nós vimos que as meninas que tinham uma classe social mais alta, elas eram as lady nurses, né? Elas não iam para a lida como auxiliário técnico, né? Realmente direto com o paciente. Eles, a mesma coisa que na medicina, as famílias achavam que não era puro, não era digno, né? A nata da sociedade, um médico, né? Cortar as pessoas, usar bisturi, lidar e mexer diretamente com o sangue. Tais tarefas eram consideradas o quê? Selvageria, e ficavam para os artesãos, menos educados, que mais tarde seriam denominados os barbeiros. Até passou uma novela há muito tempo atrás que falava dos cirurgiões barbeiros. Então, eles faziam o serviço sujo, né, literalmente, porque era considerado naquela época uma coisa não digna para pessoas de sociedade e classe social diferenciada. Somente no século XIII é que os médicos e os cirurgiões começaram a ser igualmente respeitados. Aí está a figura de Hipócrates, né? Ele é que foi o pai, né, da medicina, tá? Na Idade Média, o homem era totalmente religioso e via em tudo o que lhe acontecia
um gesto direto de Deus. Então, como hoje algumas religiões também, elas não permitem que se realizem alguns procedimentos pela questão religiosa, antigamente era a mesma coisa. Então, quando uma pessoa ficava doente, era muito comum se dizer que era um castigo de Deus, por alguma coisa que não tinha sido feita do jeito que teria que ser realizado, ou que Deus ficou não ficou contente com a forma que eu realizei, e aí ele me castigou com a doença. Então, a mentalidade antigamente não era nada descritiva como é hoje, era tudo empírico, né? O achismo, né? Coisas que nós, na área da saúde, não podemos ter. Para tudo nós temos que ter o quê? Embasamento, tanto técnico, quanto didático, quanto científico. Se eu realizei um procedimento, ou se houve a melhora do quadro, aonde está descrito isso, né? Em qual literatura, quem estudou e chegou a essa conclusão. A gente está vendo muito isso com relação ao uso de algumas medicações no tratamento da Covid-19. Então, nós ainda não temos isso comprovado. Então, podemos sair administrando em todo mundo? Não. Em que situações nós iremos administrar? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração também. Lembrando que antigamente não tinha nenhum critério, então era seguido muito a parte religiosa. A igreja, geralmente a maioria era a católica, que era a dominância maior, era a autoridade, era incontestada. Impediu todo o espírito de pesquisa, como, por exemplo, a interdição das dissecções, que eram os cortes, mantida até 1480. A cirurgia era considerada uma prática bárbara e também condenada pela igreja. Então, antigamente, os cuidados com os pacientes, eles eram bem precários. Olha a figura que eu coloquei. As pessoas não tinham paramentação cirúrgica, não tinham nada, era apenas considerados como uma cobaia mesmo. Eles iriam tentar. Logicamente que a maioria dos casos vinham a óbito, né? Por quê? Pela ausência de técnica, ausência de instrumentos e tudo mais. Isso tudo a gente vai ver com o decorrer do tempo. Que cada um que ia realizar um procedimento precisava de um determinado instrumental, como que acontecia? Ele ia lá, pedia para o ferreiro, desenhava mais ou menos um modelo, a pessoa fazia, o ferreiro fazia e ele utilizava. Daí é onde saiu o nome das pinças, né? Cada pinça leva o sobrenome de quem o que criou, patenteou e utilizou. Então hoje nós temos, né? Pinça Kelly curva, pinça Kelly reta, pinça dente de rato, pinça anatômica. Então eles vão seguindo alguns nomes e algumas sequências. Pinça de Addison, então quem inventou foi o tal do Addison, né? Aí vocês vão ver também, tesoura de Metzenbaum, é o sobrenome da pessoa que confeccionou o modelo de tesoura, tá? No século XIII apareceram as primeiras escolas de medicina. A primeira foi a de Salermo e a escola da Bolonha, em 1158. Segunda a aparecer. Então, no fim do século XIII e no início do XIV, a França se destaca. O cirurgião de Mondeville, de 1260 a 1320, preconizava que as feridas limpas cicatrizavam melhores. Aí começou a ter essa postura do quê? Da higiene, da asepsia, da limpeza. Por que antigamente pegava-se muita infecção? Se vocês estudarem o aparecimento das luvas, né, e da lavagem de mãos, as técnicas, foi descoberto que o paciente era contaminado pelo próprio cirurgião, que acabava de tratar de um paciente ferido. Ele ia, dirigia-se até um centro obstétrico, né, um local onde tinha as mulheres para dar à luz, e com a mesma luva que ele tocava o paciente ferido, ou não lavava as mãos, ele acabava levando o quê? A contaminação para aquela gestante, que na hora dela parir a criança, acabava o quê? Contaminando mãe e bebê, e vinha a infecção puerperal logo em seguida. Então o índice de morte em mulheres logo após o parto acabava sendo muito grande. Então foi aí que foram descobrindo que as feridas limpas, elas cicatrizavam, elas não proliferavam as doenças para os outros pacientes também.
desde o que? Bem cuidados e isolados, não todos misturados, tá? Nas feridas não se deveriam usar ungüentos e bálsamos. Ungüentos são aquelas coisinhas que as nossas avós mexiam, faziam os preparados e colocavam. Os corpos estranhos deveriam ser removidos e o sangramento estancado. Então já não era mais permitido que o corpo estranho ficasse ali e esperasse para ver qual seria a sequência da vida do paciente. Recomendava curativos com compressas embebidas em vinho quente, pela fermentação e pelo próprio aquecimento. Aí nós temos a Escola de Salermo, que é uma miniatura, né? E aí nós temos um teatro anatômico, né? Da Universidade de Bolonha, que era onde eles utilizavam muitas vezes para quê? Para realizar os procedimentos, tá? No século XV, na Idade da Renascença, em diante os europeus falam de uma nova era e começa uma nova visão e mais avançada dos aspectos de vida, o nascimento de uma nova cirurgia, o desenvolvimento anatômico e fisiológico. Eles começaram a olhar o ser humano como um todo, anatomia e fisiologia, constituição de cada corpo, a utilização de ossos, vísceras e tudo mais. Então, devem ser citados algumas pessoas que contribuíram: Leonardo da Vinci, Andreas Vesalius, Gabriel Falloppio. Todos eles desenhavam, como vocês estão vendo aqui, bem precariamente em papéis, né? E isso foi deixado ao longo do tempo. Só que olha como era uma descrição muito bem feita de músculos e tudo mais. Era uma pintura, mas era uma pintura extremamente detalhista. E isso aqui deu o quê? Gerou os nossos atlas de anatomia. Com o passar do tempo eles foram sendo melhorados, viraram catálogos. Hoje nós temos isso digitalizado, hoje nós temos isso em PDF, dentro dos nossos celulares, dentro dos nossos notebooks. Então olha como o estudo evoluiu e com a evolução do estudo pôde-se dar uma qualidade melhor para o paciente. Olha que delicadeza nos ossos, nos músculos, até no bebê intraútero ali, muito bem descrito. Mas como é que eles tinham essa consciência dessa pintura? Porque quando os pacientes morriam, eles iam lá, olhavam as estruturas e desenhavam, como nós da área da saúde fazemos. Antigamente nós não tínhamos os corpos que eram dessecados, conservados em formol. Nós íamos ao laboratório e estudávamos a peça praticamente o que? Formalizada, conservada no formol. Por isso que existe aquela piada que a gente fala: fulano é conservado no formol, porque o formol preserva a estrutura. Então quer dizer que a pessoa não envelhece, né? Muito tempo a gente pode manipular aquela peça estando no formol. Mas segundo uma nova lei que saiu, a questão de uns 5 ou 6 anos atrás, ou até um pouquinho mais, não se usa mais material humano, né? Hoje nós usamos para estudos só material sintético. Algumas universidades ainda possuem alguns cadáveres conservados em formol, porém não mais para a utilização de alunos, né, de discentes, justamente por isso, porque o formol também ele é tóxico, né? Em uso prolongado ele estava causando problemas para os alunos também. Só que com o passar dos anos, estudos comprovaram que não era uma técnica apropriada para isso, tá? Mesmo porque nós conseguíamos os corpos antigamente através do quê? De doações, né? Pessoas que tinham morte e não tinham família, os conhecidos como indigentes, acabava indo para estudo. Lembra que as nossas avós falavam: sai com documento, se morrer e cair na rua e não tiver documento, vai jogar em qualquer canto, vai servir para estudo, né? Então tinha essa cultura. Hoje não se aceita mais doação de corpos nem de órgãos e não se pode mais comprar. Antigamente esses corpos também eram comercializados, né, junto aos IMLs da vida, mas hoje não se tem mais essa prática, só para vocês entenderem como mudou a nossa cultura com relação ao estudo também. Desde as primeiras intervenções cirúrgicas, a enfermagem esteve o quê? Presente, promovendo auxílio, cuidando dos pacientes, né, cuidado aos pacientes, limpeza e manutenção do ambiente.
No século XIX, instrumentos precários e ambiente inadequado. Em 1846, ocorreu a descoberta da anestesia e os procedimentos mais complexos começaram a utilizar o que? O processo anestésico. O que acontecia? Como não tinha dosagem, não tinha peso, não tinha ventilador mecânico, não tinha nada, o que aconteceu? Muitas mortes logo após o procedimento cirúrgico. Na nossa aula de anestesia, eu vou mostrar para vocês como que era, né? Os procedimentos anestésicos com o uso de clorofórmio, bem estilo aqueles filmes que a gente assistia. Jogava o clorofórmio no lenço, colocava no nariz da pessoa, a pessoa caía, arrastava a pessoa, bem mais ou menos por aí, tá? Aqui nós temos os primeiros procedimentos sendo mostrados. Ele era em público, não tinha privacidade nenhuma, o doente ficava extremamente exposto. Realmente era o quê? Um estudo. Não era nada assim tecnicamente bonito e nem comprovado, tá? Então essa parte aqui, pessoal, nós já acabamos com a parte das técnicas. Agora eu vou passar a segunda aula para vocês, é continuação, mas vai falar um pouquinho da estrutura física, como que é o centro cirúrgico, quais são as equipes que atuam e tudo mais, tá? Deixei para vocês já postado as atividades de fixação pós-aula. Respondam, mandem por e-mail para que eu dê uma olhada. E sempre essas atividades que vocês vão fazendo no decorrer da aula, elas são boas para quê? Para verificação do seu conhecimento e também para quê? Para caso precise de alguma nota, um arredondamento de nota, as atividades fazem parte do quê? Da participação do aluno, tá bom? Então, espero que tenham tido uma boa semana e um bom final de semana e vamos entrar com a próxima aula, tá bom?